Então, bora. Fazendo umas pesquisas voltadas Eu compartilhar conhecimento. É o amor que eu sinto por Star Wars, ó. Piano ou certo modo de música, de modo geral. Alcione, mas deixa eu louco falar. Este é o Cientista Também É, o seu podcast recheado de popstars da ciência brasileira, para te inspirar a ocupar o seu lugar no mundo científico. Uma iniciativa da Metzer que está democratizando a ciência através de tecnologia e muita informação. A começar, é claro, por sua pesquisa acadêmica. Aliás, enquanto você escuta a gente, que tal dar um pulinho lá no nosso blog? Eu tenho certeza que você vai encontrar as melhores dicas para o seu desafio acadêmico da semana. Eu sou a Daibra Ternitz e, como sempre, ando muito bem acompanhada. Eu sou Everton Martins e hoje a gente vai ter a honra de falar com a Cristina Bonorino. Ela possui graduação, mestrado e doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e por mais de 20 anos foi professora da PUC do Rio Grande do Sul em imunologia, coordenando o Laboratório de Imunologia do Estresse. Atualmente é professora titular da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, onde coordena o Laboratório de Imunoterapia e atua em desenvolvimento de vacinas, imunologia tumoral e imunologia viral. Seja muito bem-vinda, Cristina. Uhul, seja bem-vinda, Cris. A profa nasceu aonde? É natural de onde? Eu sou de Porto Alegre, tá? Vivi toda a minha vida em Porto Alegre até quando eu fui fazer uma parte do doutorado sanduíche, digamos assim. Eu fiz biologia na URGS, fiz mestrado em genética e biologia molecular, porque eu gostava muito de biologia molecular. E na época estava começando um mestrado conjunto da genética com a biologia molecular. Mas durante o mestrado eu já comecei a ver que eu queria mesmo era trabalhar com imunologia, porque eu comecei a estudar alguns artigos e eu achei isso maravilhoso. Então, quando eu entrei no doutorado, eu decidi entrar no doutorado de imunologia, que na época só tinha um laboratório na URGS, que era a professora Nancy Nardi, que é a fundadora da imunologia aqui no Rio Grande do Sul. E daí, de começar a estudar, um dia apareceu a oportunidade de ir. Quer que eu conte uma história? Que eu vou contar uma história legal pra vocês, então. Por favor, estamos aqui pra isso. A história é que eu tava lendo um artigo que eu achei legal. Imagina, eu tava lendo na minha cabeça as coisas, né? Mas eu já tinha essa coisa de viajar, porque durante o mestrado a gente queria fazer um negócio que não tinha aqui no Rio Grande do Sul. E aí a minha orientadora conseguiu uma parceria no Instituto de Biofísica da UFRJ. E ela conseguiu uma verba e eu fui pro Rio de Janeiro. Fiquei lá um mês no Rio de Janeiro trabalhando na Biofísica da UFRJ, aprendendo biologia molecular. Então aquilo já foi legal, porque foi um negócio que ninguém fazia assim na época. Aí quando eu voltei, isso foi 88, eu acho, que eu fui fazer doutorado, aí eu comecei já a estudar o que eu queria, que era imunologia, e um dia eu tava lendo um artigo, eu passei pelo corredor lá na genética, eu nunca me esqueci, lá no campus, e ouvi alguém falando o nome do pesquisador do artigo que eu tava lendo. E eu voltei, né? E era um alemão que estava visitando o departamento, e ele estava contando que ele trabalhava nesse instituto de pesquisa, que era o National Jewish, que é em Denver, no Colorado, onde esse mesmo outro, que era outro pesquisador que também era alemão, estava. E aí eu entrei na sala e comecei a conversar com o cara, né? E aí no fim da conversa saiu que eu podia ir pro laboratório dele lá, passar um mês e fazer uma coisa do meu trabalho. Gente do céu, no lugar certo, na hora certa. Foi muito engraçado isso. E aí a história toda é que eu não tinha como ir. Não tinha verba para ir para os Estados Unidos. Eu não tinha dinheiro, assim, né? A minha família sempre foi super, assim, né? Minha mãe era professora, meu pai era vendedor de carro. Então não tinha nada de luxo na casa, muito menos viagem, né? E naquela época, olha só, eu adoro contar essa história. Naquela época não tinha, assim, como é que se diz? Tinha um negócio que chamava courier. O serviço de courier, os documentos eram assim, eles iam de avião, sabe? E aí eles iam de avião com uma pessoa que levava esses documentos na mala, entendeu? Então tu podia viajar, mas tu não podia levar mala. Então tu viajava, tu era a pessoa que ia, e a tua mala seriam os documentos, entendeu? Então podia levar, sei lá, 50 quilos de mala. Era 50 quilos de documentos. Então, desse jeito eu consegui que alguém, um empresário, amigo da minha sogra, uma coisa assim, me indicasse para a empresa, ela chamava DHL, né? Não tinha FedEx. E aí eu fui como courier. Eu podia ficar 30 dias. Eu fiquei 30 dias no National Jewish. E lá eu arrumei uma orientadora, daí eu voltei para o Brasil, pedi uma bolsa de doutorado, e daí eu fui para lá para fazer meu doutorado. E acabei ficando lá 4 anos, né? E minha filha nasceu lá. Então, tudo, né? Cara, sensacional. Tô aqui viajando na história, tipo, olha isso, saber que tinha essa possibilidade, fazer o rolê acontecer,
Pra conseguir... Gente, olha, muito legal. Foi muito engraçado. É porque eu cheguei nos Estados Unidos, né? E o do Colorado é super frio, né? E o cara foi me buscar e ele olhou e disse: cadê tua mala? Eu disse: não, é isso aqui. Eu tinha uma mochilinha, né? Ele falou: tu é bem compacta. Eu falei: tu não tem ideia. Tu não tem ideia. Daí foi aquilo, assim, né? Mas foi muito legal, porque o Colorado, naquela época, o National Geographic era um dos 5 maiores centros de imunologia do mundo. E era um lugar maravilhoso de estar. Eu tive muita sorte. Eu convivi com pesquisadores fantásticos, assim. Eu vim de uma cultura de tu sentar no chão com o prêmio Nobel, comendo sanduíche e discutindo, entendeu? Ciência. Olha É isso. maravilhoso. Eu cheguei lá. Sabe quando tu chega num lugar e falei: é aqui que eu pertenço. Tô em Aqui casa, eu pertenço, porque lá a ciência... Tô em casa, a ciência era uma carreira, todo mundo era pesquisador. Tinha gente do mundo inteiro, que era uma das coisas que eu mais amo na ciência, que eu via. Que eu já lia do Carl Sagan aqui, né? O Carl Sagan sempre contava essas histórias de... Não sei se vocês leram Contato, o livro do Carl Sagan, que virou um filme. Nunca leram? Sim. O Contato, eu já li os livros dele, mas o Contato não. O Contato é uma ficção, que virou um filme com a Jodie Foster e o Matthew McConaughey. É bem legal. E nesse livro tu vê como é que é um ambiente de pesquisa, é aquilo ali. Ele é completamente diverso, né? Tem gente do mundo inteiro. E isso é uma coisa que eu adorei na ciência, de tu estar conversando com um francês, um italiano, um chinês, um indiano, ao mesmo tempo, na mesma mesa, e tá todo mundo trabalhando, todo mundo vem de lugares diferentes, mas quando tu fala em ciência, tu fala a mesma língua. Então isso aí é fantástico, assim. Inacreditável. E aí, tipo assim, eu amei quando eu tava lá, mas quando eu tive filho, que chegou no 4º ano que eu tive filho, eu falei: gente, não vou conseguir, porque eu nunca tinha tido tanto trabalho na minha vida do que cuidar do neném. Era a coisa mais absurda. E eu trabalhava assim, eu dormia no laboratório, sabe? Aquelas pessoas assim que meu chefe vinha me tirar e dizia: sai, vai tirar umas férias. E eu dizia: mas eu estou fazendo uma coisa importante ali, eu sei, mas vai tirar, mas vai esquiar, vai fazer outras coisas. Aprendi a esquiar, porque é Denver, né? Sim. Então, assim, aí, tipo, quando eu tive filho, eu pensei: eu acho que vou precisar dar uma parada, porque é muito trabalho, nenê. E lá não tem licença maternidade, não tem babá, né? Uma creche é uma coisa caríssima. Então, assim, não ia dar. Daí eu tava casada na época, daí meu marido falou: não, vamos voltar para o Brasil, depois a gente vê o que a gente vai fazer. E aí a gente acabou voltando para cá. E aí eu fiquei de pós-doc na URGS por um tempo, ali com a Nancy, e depois eu abri uma vaga na PUC, né? E na PUC não tinha pesquisa, assim, mas eles estavam aquela coisa, meio que ensaiando, assim, né? E aí eu falei: não, vamos lá, fiz a seleção e entrei. E foi legal porque quando eu entrei, assim, eu me lembro que eu ganhei, meus amigos dos Estados Unidos, tu falava: tu tem que ir para um lugar que tenha laboratório, que tenha grants, que tenha não sei o que. Na PUC, eu entrei, os caras me deram uma sala, assim, e uma mesa. Acho que nem cadeira tinha. Eis o seu laboratório. Exatamente, eu disse: é isso aqui, esse aqui é teu, né? E eu olhei e achei o máximo, porque era só eu. Falei: era só meu, deixa comigo que eu vou equipar isso aqui. E aí eu me lembro que eu levei o meu laptop, eu tinha um laptop na época, sentei e comecei a escrever projeto. E o CNPq na época tinha um financiamento de jovem que chamava PADCT. E aí eu ganhei, assim, um projetinho, comecei a comprar as primeiras coisas. E aí a PUC montou esse instituto de pesquisa, que era dentro do hospital da PUC, que no início, basicamente, eram os médicos que iam ser os chefes de laboratório, só que médico não vai ser chefe de laboratório no Brasil, né? Não dá. E aí o que eu fiz foi, com o tempo, assim, dando aula, aprendendo a dar aula, eu comecei a fazer interação com os médicos da reumato, que os médicos da reumatologia são os que mais têm a ver com imuno, né? E aos poucos, no fim, então, eu fiquei de coordenadora do laboratório, chamei o laboratório de imunologia, né? Montei o laboratório dentro do Instituto de Pesquisa. E ali eu fiquei 20 anos, basicamente, assim. Mas aí, quando eu saí da PUC, eu tinha 2 laboratórios, um no Instituto de Pesquisa, um no Prédio 12, os 2 completamente montados, milhões de reais investidos, dezenas de alunos formados, né, mestrado, doutorado, pós-doc. Então, realmente é bem legal, assim. Eu fiquei bem orgulhosa do que eu fiz isso. Nossa, olha esse legado, né? Uma pequena história apenas, né? É tranquilo, um singelo. E algumas vidas impactadas.
essa é a parte mais legal do meu trabalho, eu vou te dizer. Se eu não tive, né, esse legado que eu possa dizer assim, alguém pega e diz, a Cristina Bonorino foi a pessoa que descobriu tal coisa, né? Se eu não tenho isso, eu tenho o maior carinho, o maior orgulho de todas essas pessoas que eu formei e que hoje são pesquisadores independentes. Eu tenho muitas histórias de sucesso. Nos Estados Unidos, eles dizem que as tuas histórias de sucesso são teus alunos de doutorado que viram pesquisadores, né? E eu vou te dizer que, assim, a minha taxa de sucesso é tipo 80%. Altíssima. Olha só. Altíssima, né? É uma coisa assim que, mesmo para eles, os americanos, eles ficam, pô, como é que pode, né? Eu voltei muitas vezes para os Estados Unidos, eu nunca consegui ficar presa aqui no Brasil, né? Então eu dava um jeito de ir para os Estados Unidos arrumar uma colaboração, viajar, eu sempre achava uma verba. E quando o Aldi entrou, ele ajudava bastante a gente com isso. Então eu fiz vários pós-docs de ir ficar um tempo e voltar, né? Ficava 6 meses, ficava 9 meses. Aí eu fui para Connecticut, eu fui para a Universidade de Minnesota, que eu amo, tinha um dos meus mentores, é de Minnesota. E um dia eu fui para Califórnia. Quando eu cheguei em San Diego, eu olhei e disse assim, ó, eu quero... porque San Diego é uma universidade que é na praia. Nossa. Então, tu tá naquela universidade maravilhosa, com aquelas pessoas incríveis, né, que, tipo, um dos meus mentores é de lá, e tu estás vendo o Pacífico, e tu vê o pôr do sol todos os dias do laboratório. Aí tu sai pra almoçar, tu vai pra praia. Gente, vamos combinar. E aí tu tinha a universidade ali, tu tem todas as empresas farmacêuticas ao redor, tu tem o Instituto Salk, né, do Jonas Salk, que desenvolveu a vacina, que é ali pertinho. Tu tem a Scripps Clinic, que é outro lugar de excelência. São todos assim, tipo, pertinho do outro, sabe? Em 5 minutos de carro tu chega num e no outro. E tu tem o La Jolla Institute. Paraíso, era muita imunologia e muita praia. Né? Então, assim, eu falei, aí eu pedi assim, como é que eu faço pra trabalhar aqui? Tá, mas tu trabalha no Brasil? Eu disse, sim, mas eu quero, assim, poder vir aqui e ficar de vez em quando. E aí eles falaram isso, não, tem um processo de seleção que tu faz que tu pode ter um appointment. Então, o appointment é isso, que tu usa, por exemplo, eu tenho e-mail da universidade, eu posso aplicar pra verba em nome da universidade, eu só não tenho laboratório e salário porque eu não moro lá, né, mas eu posso captar dinheiro pra ter, em geral eu sempre captei do Brasil, pra ficar um tempo lá. Então, ultimamente eu tava indo e ficando 3, 4 meses, todo ano eu ia e ficava lá, né, o primeiro ano que eu não fui foi o ano passado. Maravilhosa. Prof, assim, além de sair por aí construindo laboratórios milionários, formando aí muitos pós-doutorandos, pós-doutorandas, o que mais que a gente tem de hobby, assim? E de fazer pós-doc também, né? Além desses 3 hobbies, o que mais que a gente tem? Não, eu sempre digo assim, os meus projetos mais, aqueles que mais precisa verba, mas são os mais frutíferos, são meus 2 filhos. Né, a Júlia, que é minha filha, que linda. E meu filho, o Daniel. Então, assim, os 2 são pessoas incríveis, agora são adultos, maravilhosos. Minhas 2 pessoas favoritas com quem eu mais adoro ficar, né, hangout. E, tipo assim, a minha filha é médica, mas ela, na verdade, é uma data scientist, assim, o negócio dela sempre foi matemática. A Júlia que nasceu lá, né, então como ela nasceu lá em Denver, atualmente ela tá em Nova York, foi contratada por uma startup em Nova York, que tá trabalhando com data science pra medicina. Caramba. Bem feliz, é. E o meu filho faz direito, né? Ele que tá morando aqui ainda, ele é bem mais novo, né? 3 anos mais novo que a minha filha. E tá aqui agora de filho único, né? Mas eu acho que tá sendo bem legal essa experiência de estar mais perto dele, assim, né? Pra ver o que ele vai desenvolver, porque ele tá noutra fase, né? A Júlia já formou, já tá noutra, né? Mas ele tá chegando agora na parte profissional dele, que é bem legal. Tá sendo 2 pessoas que eu favoritas, né? E fora isso, o que eu amo fazer, sempre amei ler e escrever, né? Que eu tenho essa coluna, né? Na Zero Hora, que uma amiga minha, que era editora do caderno Doc da Zero Hora, a Cláudia Laetano, a gente fez cursinho juntas, nós somos amigas há milhares de anos, e ela disse, tu escreve tão bem, por que tu não vem escrever sobre ciência, né? Na Zero Hora eu falei, mas tu acha que alguém vai ler? E, tipo, hoje fazendo 6 anos que eu tenho a coluna e eu sei que é uma das colunas mais lidas, né? Parece mentira, né? Mas é uma coluna de ciência, é, assim, bem legal. E a minha outra paixão é cinema, sempre foi, sabe? Se eu não fosse bióloga, eu queria ter sido, assim, alguma coisa na área de cinema. Ou dirigir, ou escrever, ou ambos, né? Pra cinema. Então eu sou apaixonada por cinema, esse é meu hobby, tá? Que demais. Eu leio sobre cinema, eu estudo sobre escrever roteiro, como contar história, né? Eu faço aula, masterclass, eu faço curso online. Então agora na pandemia eu fiz vários cursos de roteiro. E aí, na pandemia, surgiu essa chance de fazer um roteiro para um podfiction, né? Não sei se vocês sabem isso, não?
Eu acho que sim, mas continua. Deixa eu ver. A história é que eu tava na física, porque eu tenho uns amigos que têm um podcast chamado Fronteiras da Ciência. Então, eu adoro fazer divulgação científica, que a coluna é pra isso, né? E aí eu tava lá, fui gravar, eu já gravei vários episódios deles, naquela época que era presencial, né? A gente foi almoçar, e aí chegou 2 pesquisadoras da física e começaram a conversar de uma história, e pelo que eu entendi, elas estavam fazendo um projeto que elas iam fazer uma radionovela, né? Que é o Podfiction. Eu disse, como assim? Que história é essa? E eles começaram a falar que era a história, elas queriam pegar uma história de uma pesquisadora, que seria, na verdade, muitas mulheres, e escrever um Podfiction que fosse, assim, ficcionalizado a história de como é que ia ser uma mulher na ciência. Seria uma física, né? E eu falei pra eles, eu vou dizer uma coisa pra vocês, ó, eu vou implorar pra vocês que vocês me deixem fazer parte desse projeto. Porque eles falaram, não, porque a gente tem um produtor que vai contratar um elenco e tal, ele conhece os atores da Globo e tal. Esse produtor, ele vai consumir quase todo o dinheiro. Eu falei, tá, mas eu faço isso de graça, eu só quero ser parte disso aí. Né? E o pessoal riu e tal, e no fim, o ano passado todo eu passei, né, a gente tinha uma reunião por semana, em que a gente foi, então, ficcionalizando, o pessoal da física trazia as histórias, e eu dramatizava, né, e foi um negócio muito complicado para mim, porque eu aprendi todo o meu treinamento completamente amador, né, para escrever para o cinema, em que tu enxerga, né, então, no cinema, né, o esquema é assim, ó, é show it, don't tell it, então, não é as palavras. Tu pode fazer um filme inteiro sem diálogo. O exercício de escrever uma cena de cinema é não usar diálogo. Tu conta a história com imagens, né? E aí, de repente, não tem imagem. O teu desafio era o outro, né? Exatamente. Eu vou dar um chute aqui. Por acaso, essas 2 cientistas que estavam conversando era Carol Brito e Márcia Barbosa? Nossa, essa pergunta aí é difícil, viu? Carol Brito e Márcia Barbosa. Maravilhosa. Eu amo demais. Foi assim que nasceu a saga da Carlota, né? Maravilhosa. Sensacional. E aí, tipo, eles me deram crédito de roteirista-chefe. Eu só perguntei, o que é o roteirista-chefe? Eu disse, eu só mandava escrever o roteiro. Eu não fazia nada. Chefe só manda, né? Mas foi legal. Cara, a segunda passagem, prof, que você nos coloca aqui, que foi uma questão de gostei disso, quero fazer parte. Então, a primeira, ouvi o nome do professor, peraí, vamos conversar, vamos entender o que tá acontecendo ali. E vamos estudar fora do país, sensacional. E agora a segunda, tipo, quero participar disso aí, como é que eu faço, né? É lindo. Não, e cheguei na Califórnia e eu disse, eu quero trabalhar aqui, como é que eu faço? Falei isso, pois né? Então, a terceira, boa, 3 Exatamente. Passagens. Eu, tipo assim, se eu gostei, eu vou atrás. É a mesma coisa, cinema é uma coisa que eu nunca tive, né? Eu não trabalho com isso, mas se eu não fosse bióloga, era isso que eu estaria fazendo. Eu me lembro a primeira vez que eu cheguei em Los Angeles, que o jornal da TV, o tempo inteiro, que nem aqui é política, sei lá, coisa de economia, lá o tempo inteiro é cinema. Se tu vai pra Los Angeles, tu liga o jornal, o tempo inteiro eles dando, assim, bilheteria, e quanto que tal filme custou, e quanto que tal filme rendeu, e quem que fez o filme, quem que produziu, sabe assim, o jornal, as notícias, e eu pensei assim, gostei, eu queria viver aqui. Gostei. Eu viveria aqui feliz, né, eu pensei, essa cidade aqui eu ia me dar bem, claro que é uma coisa idealizada, eu não sei se eu me daria bem, né, o que eu sei é que a história do cinema é muito uma história de rejeição, assim como na ciência tu se mata pra fazer as coisas, e aí tu manda, né, pros lugares, as pessoas só dizem, isso aqui tá horrível. Pode falar. Faz de novo. Né, então assim, isso aqui tá uma merda, né? Você fez uma merda, que esse um amigo meu de Ribeirão. A gente morre, fica lá e tal, e não tem recurso, e corre atrás, e fica anos em cima da coisa, e faz um negócio mais bonito. Isso aqui que você fez tá uma merda. Então, assim, a gente acostuma, né, com a rejeição, mas só fica quem cria a casquinha de não tomar como pessoal, né? Sem dúvida. Exatamente. E o pessoal que trabalha com cinema fala a mesma coisa, né? Sim. É não. É um não atrás do outro. E a gente pode falar que desde criança essa paixão por cinema, ela existe ou não? Foi uma coisa descoberta aí já na fase adulta? Não, eu acho que a história de contar as histórias começou com essa coisa de escrever, porque eu era aquelas guria, assim, bookworm, como é que a gente chama? Vivia lendo, assim, traça, né? Ler era o meu passatempo favorito. Eu não sou muito atlética. Até hoje eu tenho que buscar essa coisa de exercitar, né? Eu não era a minha coisa. Se me pede para jogar alguma coisa, eu não sei jogar nada, né?
Eu amo realmente ler e depois cinema, porque o cinema eu achei legal isso, que eu comecei a notar que eu lia o livro, daí eu ia ver o filme, era diferente. A linguagem era diferente. E aí eu comecei a sacar isso. Tu vê, eles contam a mesma história, mas eles não usam a mesma linguagem. E aquilo ali pra mim, foi um negócio que eu adorei, né? Então, assim, eu disse, tu pode contar a mesma história usando linguagens diferentes, né? Então, não sei se isso tem a ver com ciência, mas, sei lá, pra mim fez sentido. Sim. Com certeza, né? No final das contas, é isso que a gente faz, né? Se tu pegar um especialista de cada área pra falar sobre o mesmo objeto, é mais ou menos isso, né? Cada um conta uma versão ali da história. Que incrível. É verdade, daí. Isso aí é bem legal, isso que tu falou. E a outra coisa que, daí, tipo, eu fiz, mas porque todo mundo me disse que eu tinha que fazer, mas até hoje eu não fui atrás de fazer melhor, assim. Porque todo o resto da minha vida eu acho que eu fui me aperfeiçoar, mas essa coisa eu meio que deixei. Porque assim, todo mundo fala pra mim que eu tenho que cantar. Toda vez que eu canto, as pessoas dizem, tu deveria estar cantando. Então, assim, eu já fiz treinamento de canto. Eu gosto muito de cantar. Eu já tive em banda, já tive essas coisas, assim. Eu adoro isso. Mas não é uma coisa que eu bote de prioridade, assim, sabe? Eu consigo ficar muito tempo sem cantar, mas eu não consigo ficar sem ver filme, sem ler roteiro, por exemplo. Isso é uma coisa que eu tô sempre fazendo. Teve vários momentos que você falou e me chamou muita atenção que você teve que ser proativa, tomar a frente, né? Seja pra ir lá pra fora estudar, seja em outros momentos da sua vida, seja agora com a própria saga de Carlota, né? A ciência e aí a biologia na sua vida, ela também foi uma escolha, assim, que você falou e foi atrás, ou ela aconteceu mais de caminho de uma forma natural e foi acontecendo? Como é que isso foi lá no início da tua jornada? Então, isso é muito legal que tu falou, porque quando eu tava na escola, assim, eu nunca achei que eu ia fazer ciência. Eu sempre achei que eu era uma pessoa de humanas, entendeu? Eu achei que eu ia estudar história. Achei que eu ia estudar, sei lá, alguma coisa ligada às áreas humanas, porque eu lia muito, né? Eu lia muito romance histórico, daí eu pesquisava a parte histórica que estava associada com romance histórico. Eu vivia na biblioteca pública, né? Não existia internet. E não tinha livro, assim, né? Muita coisa. Eu sou velha, gente, pelo amor de Deus. Eu sou velha, ótima. Ai, meu Deus. Quando eu estava fazendo o cursinho, né, o preparatório para pré-vestibular, eu descobri os livros do Carl Sagan. Acho que foi quando começou a passar o Cosmos na TV. E todo mundo que viu o Cosmos, eu acho, foi impactado pelo Carl Sagan. Ele falou uma coisa que ressoou no coração de várias pessoas. Entre essas pessoas está o meu colega, o Jefferson Arenzon, que é o cara do Fronteiras da Ciência, né? É o próprio Neil deGrasse Tyson, que depois fez a nova edição do Cosmos, né? Mas, assim, tem milhões de cientistas no mundo que tu fala Carl Sagan, para eles é o momento decisivo, né? Como eu digo assim, o Carl Sagan mostrou pra gente que ciência não era aquela coisa chata, né? Fria, que as pessoas tentam passar que seja, né? Ciência era um campo de grandes paixões, era um campo de grande criatividade. E dentro desse ponto eu estava em casa ali também. O que é legal da ciência é que ela não é eu acho que foi ele mesmo que falou isso, ela não é um corpo de conhecimento, it's not a body of knowledge, ele dizia, it's a way of thinking. Então, que eu me lembro que eu fiquei muito surpresa, que eu entendi que ciência tu podia ser tão criativo como na arte, que eu adorava escrever, ler e tal, e cinema. Mas tinha uma disciplina do pensamento, que era baseada na evidência. Então, a ciência, ela fazia assim, não, tu tem que entender o que existe, né? Questionar o que tu vê, testar os limites daquilo que tu enxerga, ver se tu pode entender melhor e reajustar o teu conhecimento, a tua opinião, baseado no que tu recebe de retorno dos experimentos, né? Baseado na evidência. E eu acho que quem passa pelo treinamento científico se dá conta de que é exatamente isso. É uma maneira de viver. Não são os artigos, não são as histórias da ciência. É uma disciplina de pensar. E essa é a parte mais legal da ciência. Esse é o maior legado da ciência. É o treinamento do pensamento. Então, assim, tu pode usar ele pra tua vida. Pra ir no super, tu vai usar. Tu vai usar ele pra fazer investimentos bancários. Tu vai usar ele até nos teus relacionamentos. Porque padrões, né? É bom a gente aprender a detectar, Fato. Né? Tomar decisão. Quando a coisa começa a se repetir, né? Aqui tem alguma coisa, né? Então, o pensamento científico é, sem dúvida, eu acho, assim, um dos grandes legados, assim, da humanidade para mim, assim, né? Criatividade e disciplina, uma coisa muito bonita, assim. E tu pode ser apaixonado também, né? Não é aquela coisa, não tem, é frieza. Que frieza que nada. Cientista super apaixonado. E a gente pode dizer, então, que o fazer ciência para ti
É o que te faz sair da cama todos os dias? Sem dúvida. É a melhor coisa do mundo, pelo amor de Deus. O melhor trabalho que existe. Não, se eu pudesse dizer assim, ó, trabalho ideal, né? Eu não sabia que ele existia. Que é um trabalho assim, ó, tu não vai ter horário fixo. Talvez tu tenha que trabalhar loucamente durante as tuas férias, durante os fins de semana, no meio da noite. Mas tu pode pegar uma segunda-feira de tarde se tu quiser e tomar sorvete, passear na praia. Porque, tipo, é quando tu vai descansar. Porque o trabalho científico, ele não é um trabalho regrado, né? Pelo contrário, assim, a gente tem, eu pelo menos assim, eu tenho grandes puxões de trabalho, assim, que eu entro e eu não falo com ninguém e eu não faço mais nada, a gente chama isso de flow, né, o fluxo. Tu entra no fluxo, que assim, tu acorda, no que tu ganha consciência que tu acordou, tu começa a trabalhar e quando tu vê, tá de noite já. Aí tu para, come, né, vai dormir, acorda, começa a trabalhar. Então assim, eu consigo ficar assim semanas. Aí quando eu termino a tarefa, daí eu começo aquele período de preguiça que eu não faço nada. Basicamente, assim, daí eu só quero ver filme, né, pensar na vida, ler um livro. E aí, aos poucos, tu vai retomando o teu trabalho. Claro que o pesquisador no Brasil, ele é um professor universitário, então não dá pra gente não fazer nada, né? Então a gente tem que dar aula, a gente tem que... E, assim, o que aconteceu na pandemia é que eu me envolvi muito com a divulgação científica, porque foi um chamado, basicamente um chamado, né? Assim como o Carl Sagan nos chamou a divulgar a ciência, a divulgar o pensamento científico. Quem ouviu fez isso, né, durante toda a sua vida. Agora, na pandemia, a gente teve o chamado de explicar para as pessoas o que estava acontecendo. E principalmente a minha área, né, imunologia, eu trabalho com isso, imunologia viral, imagina? Eu faço desenho de vacinas, é o meu trabalho, né? Então, assim, imediatamente eu sabia, não, eu vou ter que explicar. E aí foi legal porque eu forjei uma relação tão bonita, assim, com a imprensa, né? Então, assim, hoje eu tenho, assim, nos meus contatos, tenho gente, assim, do Estadão, da Folha, da UOL, da Globo, sabe? Da Record, do SBT, porque eu vou em tudo que é lugar. Certíssimo. Eu não tenho preconceito nenhum. Onde me chamarem, eu vou lá falar. E sempre explicando e tal. Então, assim, eu adorei isso, né? Então, foi um momento legal. Mas, às vezes, é bem cansativo, assim. Tipo, hoje eu tô falando aqui com vocês, é diferente, né? Tá divertido, assim. Mas eu tenho uma entrevista depois, às 4h30, umas 5, umas 18. Caramba! Né? Depois umas 19. É, exatamente. Porque às vezes dá assim, tem muita pauta, né? Sim. E aí, de vez em quando, dá uma relaxada. E quando tem a mesma pauta, todo mundo quer a mesma pauta. Daí tu explica para várias pessoas. Eu não tenho problema. Quando eu tava trabalhando, a gente tava finalizando um paper, né? Que o nosso paper tá em análise no Nature Communications. O nosso paper de Covid, o primeiro paper de Covid. Eu fiquei, assim, 3 meses que o pessoal me chamava e dizia, não posso. Eu só dizia não, né? Aí chegou um dia que eu mandei uma mensagem pra todo mundo, estou de volta, pode me perguntar. Voltei, né? Então, assim, o paper foi submetido, saiu da minha vida, né? Então, aqui, agora eu só tô esperando a resposta. Mas eu não contei pra vocês que depois, quando eu saí da PUC, e aí deu essa casualidade de ter o concurso, né, na USPA, e quando eu cheguei na USPA, eles falaram, olha só, tem um laboratório pra ti. Laboratório gigante, lindo, maravilhoso, vazio. Aí eu olhei, assim, aquele laboratório com janela, que eu nunca tinha tido laboratório com janela, adorei. Aí eu falei assim, deixa comigo. Aí fiquei anos, desde que eu entrei na USPA, assim, tem várias verbas que eu aprovei, porque eu já saí aprovando verba, né? Milhões que eu não recebi, porque com o novo governo eles cortaram, né? Eles não pagaram Sim. as verbas que a gente aprovou. E aí, no início da pandemia, meus colegas do Moinhos de Vento, hospital, me chamaram, só a gente tem um projeto do Ministério da Saúde, a gente precisa de um imunologista para entender a resposta imune para Covid e tal. Vamos fazer. Então, a gente montou o laboratório inteiro, de novo, assim, milhões, no meio da pandemia. Eu comecei com 3 estudantes e hoje na reunião de laboratório tinha 15 pessoas. Uau! Cara! Salário para todo mundo, né? Equipamento, reagente. E isso foi assim, sei lá, não faz nenhum ano que começou, né? Começou em maio, vai fazer um ano. Exatamente. Então, assim, foi inacreditável essa experiência. Inacreditável. E o nosso paper tá em revisão na Nature. Uau! Tá, então, assim, ó, essa é. Cristina, conta pra gente um pouquinho mais do teu objeto de pesquisa pra quem tá nos ouvindo. Acho que além de eu que fiquei curioso, o pessoal também vai querer saber. São, assim, a gente tem 3 linhas principais, né? Uma que é imunologia tumoral, que também a gente aprovou um projeto gigante agora, estamos para receber, já captamos o dinheiro, né? 5,5 milhões, que a gente trabalha com
imunoterapia para câncer. Então, assim, teve uma revolução no tratamento do câncer, começou há uns 10 anos atrás, né, que é muito orgulho também que eu tenho disso, que são pessoas que foram meus professores, eles acharam um caminho para tu combater o câncer via o teu sistema imune, a gente chama isso de imunoterapia. E isso, assim, é a cura do câncer, basicamente, tá? Hoje já existe a cura do câncer, só que ela só funciona em 20% das pessoas. A gente não sabe por que não funciona nas outras 80%. Assim, mudou a terapia do câncer, sabe? As grandes empresas farmacêuticas hoje é só imuno. Antigamente era só quimioterapia, agora é só imuno. Então, quando isso começou a entrar no Brasil, a Bristol Myers Squibb, que é a principal investidora de imunoterapia, isso faz anos, assim, me ligou e disse, a gente olhou no Brasil inteiro, só tem uma pessoa que trabalha com imunoterapia de câncer e é tu. No Brasil eu falei, exatamente. Mas tu pode explicar para o nosso pessoal como é que funciona, porque a gente tem que explicar para os médicos e a gente não sabe. E aí eu me lembro que eu falei, claro, e eles falaram, não, a gente vai fazer uma reunião, então, do nosso pessoal de vendas. Eu disse, tá. Daí, quando eu vi assim, eu ganhei uma passagem para um resort na Bahia. Eu disse, opa, né? Eu chego lá, chego em Salvador, num resort, assim, tá toda a diretoria da Bristol Myers Squibb do Brasil, tava todo mundo, tipo, umas 50 pessoas, né? E aí eu fiquei, tipo, era para eu dar uma palestra de meia hora, eu fiquei 4 horas falando com eles. E a partir daí, então, eu comecei a dar palestra para todas as farmas no Brasil. Depois acabei indo para a Anvisa explicar o que era essa terapia, que hoje ela está aprovada no Brasil, né? Já está funcionando. Então, essa é uma trajetória de 25 anos. E aí, o problema é o seguinte, esse tratamento, ele custa, por pessoa, uma coisa assim como 500 mil reais, entendeu? Então, se o teu seguro não paga isso, não tem como tu pagar. Nossa. Então, o que eu propus nesse projeto, que é financiado pelo Ministério da Saúde, eu vou fazer um para o Brasil, um que fica patente no Brasil, entendeu? Para o SUS. Então, esse é o que a gente está fazendo na Santa Casa agora, que a gente recém recebeu o dinheiro, e deve ter uma reunião agora na semana que vem, a gente começar a comprar as coisas. Gente! É, bem emocionante. Então, assim, ó, é imunoterapia para câncer, e também tem uns testes de biologia molecular que tu tem que montar para a pessoa saber se ela entra, sabe, se o tratamento é apropriado para ela, então a gente vai montar esses testes para o SUS também, tá? Então, esse é a principal área. Mas aí começou a pandemia e a gente já trabalhava com imunologia viral antes, né? Em 2010 eu organizei o primeiro congresso da Sociedade Brasileira de Imunologia, que era imunologia viral, que o pessoal não queria, o pessoal da Imuno. E eles disseram, mas é que ninguém no Brasil trabalha com vírus. Eu falei, exatamente por isso. Tem que fazer, precisa trabalhar com vírus, porque no Brasil os imunologistas trabalham muito com modelos de protozoários, que a história da imunologia no Brasil é tripanossoma, leishmania, malária, né? E eu falava, não, vírus, tripanossoma, essas coisas tem remédio, isso aí não, mas vírus não tem remédio, vírus a gente tem que trabalhar com vírus. E aí ninguém queria, né? E daí depois veio o Zika, né? Dengue, Zika, e agora vocês tá todo mundo agora trabalhando com isso. Uma escapatória. Queriam fugir, não dá mais. Mas a gente já trabalhava com vírus, então para nós foi bem tranquilo, né? Propor o projeto rapidamente e dizer, isso aqui é o que tem que fazer no início da pandemia. A gente tem que entender isso aqui da imunidade para poder informar o que vai acontecer e tal. E claro que a gente começou do zero, né? Mas assim, o pessoal que já trabalhava com isso, a gente só estava seguindo o trabalho do resto do pessoal no mundo, né, que são meus colegas em San Diego, inclusive, fizeram contribuições muito importantes, assim. Meus amigos arrasaram nessa pandemia, arrasaram, kicked ass. Olha, vou te dizer, muita emoção de ver o trabalho deles, tudo referência. E assim, a gente, atualmente, o nosso trabalho, o que a gente está fazendo, a gente está seguindo uma coorte de pacientes desde o início da pandemia, em que a gente está analisando a evolução da resposta imune convalescente, e principalmente das crianças, porque isso é um aspecto que foi pouco estudado, né? Como os meus colegas são pediatras, os do Moinhos de Vento, então a gente fez uma coorte de crianças, a gente analisou a resposta imune das crianças, que as crianças, poucas crianças ficam gravemente doentes de Covid, né? E ninguém sabe por quê. Então, no início, eu achava que as crianças não se infectavam. E a gente mostrou que não, que elas se infectam muito. Carga viral altíssima, mas elas não têm sintoma. E o sintoma é bem levinho, assim. E aí a gente viu a diferença, elas têm uma resposta imune levemente diferente. Então, a gente propõe que essa seja uma das respostas protetoras. E a gente está seguindo agora, nós vamos analisar a resposta de memória quase 1 ano depois, né? Essa é a segunda parte, o segundo paper que a gente está trabalhando agora. Acho que é isso, sim, atualmente as 2 linhas. Acho que é só isso, né? Não, e ela ainda tem, com todo respeito, a cara de pau de me dizer que eu não vou deixar nada para este mundo, não descobri nada. Olha a quantidade de coisa que essa pessoa falou pra gente em menos de 1 hora.
Não, é que é diferente, assim, ó, o treinamento científico é assim, ó, a gente segue o trabalho do colega, tá? Então tu sabe, assim, ó, esse cara trouxe grandes contribuições para a área da morte celular. Ou, né, que nem eu digo assim, por exemplo, eu sei te dizer quem foi o cara que começou a imunoterapia no mundo. Foi o Jeffrey Bluestone, né? O Jeffrey Bluestone foi o primeiro cara que fez um imunoterápico. Eu me lembro de ter aula com ele, eu tenho muita emoção de que eu tive aula com ele. Depois o Jim Allison, mesma coisa, né? Foi o Jim Allison é o cara que curou o câncer. Foi ele que mostrou que para câncer ia funcionar. Ele curou melanoma metastático, não existia. Então, sabe assim, tu sabe dizer quem fez essas coisas. Então, assim, no meu caso, eu não tenho isso, eu nunca tive tempo de trabalhar tanto nisso, né? O Jim Allison curou o câncer de melanoma, mas assim, ele trabalhou 40 anos nisso. 40 anos. Então é diferente, né? A linha de... Sim. A profundidade que um financiamento constante num país como os Estados Unidos te proporciona. Aqui não. Aqui o dinheiro pode sair, pode não sair. Pode sair metade, pode nunca aparecer. Tu nunca sabe o que vai acontecer. Verdade. Pode parar no meio. Tu tá fazendo, não. Agora não vamos mais pagar. Eu sei. Esse bate-papo tá muito bom para ser interrompido, mas prometo que é por uma boa causa. A ciência do nosso país. Parece exagero, mas não é. Essa é a nossa razão de ser. Existimos para democratizar o acesso e desenvolvimento de pesquisas científicas. Produzimos conteúdos e tecnologias para que você possa produzir mais e melhor a nossa ciência. Através de ações como o blog da Metzer, que está cheio de conteúdos ricos, a plataforma da Metzer, que te auxilia da captação de recursos à publicação de sua ciência. O nosso canal do YouTube, com especialistas em produção e gestão científica. E, é claro, o Cientista Também É, que vem te inspirar com tantas histórias incríveis de heróis reais. Junte-se a esse movimento de democratização da ciência. Faça parte da comunidade Metzer. Saiba mais em www.metzer.com. Agora sim, recado dado, podemos voltar para o nosso bate-papo. Cristina, me diz uma coisa, você trouxe alguns nomes, né, de pesquisadores, enfim, que falou, poxa, até ali a gente pode atribuir a cura do câncer a essa pessoa, ou pelo menos o início desse processo, né, de estudo. E falando de nomes, assim, tem algum ídolo, né, alguma pessoa, alguns nomes que de carne e osso que... Ai, que pergunta boa. Que te inspiram? Que pergunta boa, tu sabe, assim, ó, a coisa mais legal é que eu sou assim, ó, eu sou uma groupie total, sabe, assim, o pessoal me chamava de groupie nos Estados Unidos, eu dizia, ai, olha o fulano, já li todos os trabalhos, olha a ciclana, eu acho o máximo. E na ciência tu aprende assim, ó, jamais tenha ídolos. Cientista tem que ser iconoclasta, não existe ninguém que é perfeito, né? Então essa coisa de tu idealizar o cara, porque o cara fez, o cara aconteceu, a mulher é isso, a mulher é aquilo. Não, guys. Tanto que assim, ó, tu pega os caras mais famosos, eles dizem assim, ó, o prêmio Nobel... Vocês viram isso na pandemia? Gente que era prêmio Nobel falando bobagem, né? E o pessoal falando, mas o cara é prêmio Nobel. Sim, mas ele ganhou o prêmio Nobel para um negócio que ele fez há 50 anos atrás. Hoje em dia o cara tá gagá, entendeu? Então assim, ó, não existe ídolo, entendeu? Mesmo o cara que ganhou o prêmio Nobel pode falar uma bobagem. Então isso eu não tenho. Eu tenho exemplos, assim, eu sei te dizer da carreira do cara que o cara fez. Então, por exemplo, tem um cara que é mega poderoso na Yale, o Flavel, o Richard Flavel. O Richard Flavel foi o cara que descobriu uma coisa que se chama splicing. Não sei se vocês se lembram disso, isso cai no vestibular. Splicing é o seguinte, quando tu pega o RNA, o DNA, tu copia em RNA, e aí tira os introns. Lembra disso? Não. Eu fiz vestibular há um tempinho atrás já, viu? Tá. Esse é um negócio que tem em qualquer livro de biologia. Principalmente a matéria que eu ficava de recuperação, a biologia. Pois é, porque a biologia é ensinada de um jeito errado. Eu nunca pensei que eu ia ser bióloga, porque a gente aprendia biologia como uma coisa que tu tinha que decorar. E ciência não é isso. Ciência é experimentação, né? Ciência é levantar hipóteses, testar e tirar conclusões. Isso é ciência. Fazer as coisas de maneira controlada. Então, não tem nada a ver eu decorar o que o fulano fez, sabe? Até hoje, assim, é uma coisa muito boa, assim, porque eu tenho uma péssima memória. Daí quando o pessoal pedia pra decorar alguma coisa, ciência não precisa decorar nada. E quando é importante, tu lembra, né? Então, assim, eu posso te dizer que tem trajetórias que eu acho interessantes de pesquisadores. Isso sim, ídolo, graças a Deus, eu não tenho nenhum. Quando eu tenho, eu digo assim, sua groupie. Eu mesmo digo pra mim mesma, né? Muito bom. Cristina, sua groupie. Nada a ver.
Hoje mesmo a gente estava fazendo a reunião de laboratório e eu falei, vamos fazer o trabalho do John Wary e da Hildegunn Ertel, eu adoro os dois, não sei o que, bababá. Chegou no fim do paper, todo mundo tem esse momento ruim. Tipo, ninguém gostou do artigo, né? Então, assim, ninguém é perfeito. Mas, assim, eu acho muito legal a trajetória dos meus 2 mentores, que foi o Steve Hedrick, que foi o cara que clonou pela primeira vez o receptor do linfócito T, que é a célula de memória do teu corpo, né? E o Hedrick é aquele cara, assim, que eu chamava ele de Hollywood. Ele nasceu em Hollywood, né? Olha só. É um querido, assim, uma pessoa do bem. Eu gosto mais dele não pelo que ele fez de ciência, mas é o conjunto, sabe? Ele é uma pessoa incrível. E ele, quando ele decidiu fazer, ele achou uma maneira de fazer e ninguém estava conseguindo fazer na época, né? Ele é candidato para o Nobel faz tempo. E ele disse, eu vou usar uma técnica nova e vou fazer esse negócio. E o orientador falou pra ele, aqui não vai fazer essa bobagem, não vai gastar meu dinheiro pra fazer isso. Ele falou, então tchau, porque eu vou achar um jeito de fazer em outro lugar. E aí ele foi pra Stanford e fez no laboratório do Mark Davis, e eles ficaram famosos por isso, né? E o orientador anterior chora até hoje, não? Exato, sei lá, sabe? Tipo assim, tu acha que eu sei o que o orientador dele fazia? Eu não, sabe? Mas a gente sabe o que o Steve fez e o que o Mark Davis fez. Então, assim, o Steve pra mim é tipo, ele é bem isso, ele é uma referência, né? Não é um ídolo, assim, mas ele é uma referência. E também me acolheu no laboratório dele quando eu cheguei, altos papos, assim, sensacional. O outro cara que eu adorava o trabalho dele, porque eu achava genial, que foi meu outro mentor, que é o Mark Jenkins, que eu acho, assim, outra pessoa do bem, né? E foi impressionante, assim, porque o Mark, eu via as coisas que ele fazia e eu conversava com ele, né, e eu me inspirava cada vez que eu falava com ele, eu adorava a paixão que ele tinha por ciência, e eu me lembro que uma vez eu ganhei uma bolsa, pedi pra ir pro laboratório dele, ele falou, pode vir, né, e eu cheguei lá e tudo que ele fazia, eu conseguia reproduzir, porque eu não sei se vocês sabem isso, mas em ciência, às vezes o pessoal faz um paper, mas ninguém consegue repetir, né, ou te dá um protocolo que não consegue repetir. Ele falou assim, aqui esse protocolo não funciona, ele vai fora, né? Então tu me avisa se tu não consegue reproduzir alguma coisa, né? E aprendi com ele também a trabalhar em vivo. Ele ensinou várias coisas para os imunologistas, ele ensinou um olhar, ele tem um olhar diferente, né? Então assim, eu admiro muito, todo mundo admira o Mark por isso, todo mundo sabe que ele é badass, sabe? Ele é badass, ele é demais. Então, assim, eu acho isso, assim, né? Ele tem os problemas dele, todo mundo tem, ninguém é perfeito, mas... E tem uma outra pessoa que eu acho muito legal, para falar 2 mulheres, uma a Pippa Marek, a Philippa Marek, que também por muito tempo esteve na lista do Nobel, e essa é outra badass. Tipo assim, a Philippa Marek me ensinou isso, a questionar tudo sempre e não ter timidez por ser mulher, né? Ela era muitas vezes a única mulher num congresso cheio de mega cabeças, e eles eram todos homens e ela era mulher, e quando ela levantava para falar eles tremiam, né? E aquilo ali fez um impacto muito grande na minha vida até hoje. Sou muito grata a ela. Eu trouxe ela no congresso aqui, adorei que ela veio. E a outra mulher que eu acho muito legal, que é a Philippa Marek, eu acho que não gosta muito dela, porque ela gostava do marido dela, uma história assim, né, de quando, nos anos 70, assim, muito engraçado como é que era, todo mundo, eu acho que pegava todo mundo nos anos 70, né, era uma coisa, talvez agora esteja voltando isso, mas na minha época não era tão normal, assim. Mas aí, essa mulher, a Polly Metzinger, que é uma pessoa, assim, que sempre questionou tudo, sempre foi muito original nas coisas que ela colocava, irritava profundamente, principalmente os homens, porque ela tinha um jeito muito feminino de se colocar. Ela adorava dizer que ela tinha sido coelhinha da Playboy. E ela tinha sido mesmo. Sensacional, né? Gente. Sensacional. Ela foi publicar um paper na Nature, os caras não disseram que não podia publicar um paper de único autor na Nature, ela botou o cachorro dela de outro autor. Então ela tinha essas situações, assim, que eu te diria outrageous, mas assim, ela também me mostrou isso, me mostrou que tu pode ter um outro olhar, e que esse teu olhar muitas vezes vai irritar muita gente, mas que se tu tem confiança naquilo que tu tá pensando, né, fica calma, stay cool, steady fast, e persegue o teu caminho que tu vai chegar lá, né, não ouvir muito os outros ladrando ao teu redor, né, que eu via muito esse barulho dos homens falando mal dela, né, e tipo, ela ficava cool, né, então assim, por mais que as pessoas digam que ela é polêmica, pra mim ela ensinou muito, assim.
Então acho que tá aí uns nomes bem legais. E é interessante porque às vezes esse senso da polêmica dela que também blindou ela pra ela chegar no lugar que ela chegou, né? Então é sensacional. Ela não tinha vergonha, né? Ela unapologetic, né? Eu aprendi isso, assim, don't apologize for who you are. Não pede desculpas por quem tu é, né? Eu adorei isso. Cristina, você falou de não ter ídolos porque você vai acabar se decepcionando em algum momento, né? Exatamente. E não é isso, né? A ciência não é isso. Sem a dúvida. Ciência não é a cegueira. A idolatria é meio cega, Sem né? dúvida, sem dúvida. E várias dessas pessoas te trouxeram ensinamentos durante a tua jornada acadêmica, né? Tem muita gente que tá escutando a gente que ainda tá, acho que uma etapa antes que do seu filho, né? Que tá lá no momento de escolher talvez a faculdade, de tentar olhar pras carreiras, ou tentar olhar ou já tá no meio da jornada e tá, sei lá, desistindo do mestrado, ou tá em dúvida se vai pro doutorado, enfim. Que ensinamento ou que dica você pode trazer para esse pessoal? Eu sempre tento dar para os meus alunos dicas que não me deram, né? Então, assim, por exemplo, nunca ninguém me disse procura um laboratório forte, procura um grupo forte, um grupo de financiamento forte. Entra e faz o que te derem para fazer, né? Eu sempre tinha essa coisa, eu quero fazer o meu projeto. Então, talvez não seja a melhor estratégia, né? Quando tu tá começando, vai ser interessante tu baixar a cabeça e aprender com quem tá fazendo e já tá fazendo bem. Procura um lugar onde as pessoas te ouçam e te respeitem. Se tu tá trabalhando num grupo onde as pessoas não te respeitem, esse não é o lugar para ti. Ciência é uma coisa blue collar em que todo mundo trabalha e todo mundo tem valor, sabe? E se o orientador, se o chefe do laboratório é que impõe esse ritmo, e se não existe esse respeito entre todos, é porque o chefe do laboratório não impôs isso, né? E esse é um ambiente que facilmente ele vira tóxico. Então tu não quer um ambiente tóxico para trabalhar. Tu quer um ambiente onde as pessoas te respeitem, te ensinem, que tu possa aprender o máximo e, tipo assim, capitalizar o máximo do teu potencial, né? Então, por exemplo, eu sempre faço isso, quando entra uma pessoa nova, eu faço ele rodar um tempo pelos projetos, assim, eu não dou um projeto de cara, eu deixo a pessoa ver como é que ela vai interagir com o pessoal que tá lá. Porque o pessoal que tá comigo, em geral, eu atraio gente que trabalha muito, muito pesado, muito forte. Acaba ficando sempre gente muito boa comigo. E aí, quando entra alguém que destoa, ela não fica, porque ela não consegue acompanhar. Uma vez eu tinha uma menina que me disse assim, eu tô aqui há 3 meses, já passei por vários dos teus subgrupos aqui, eu não consigo entender o que tu faz. E eu fiquei pensando assim, não tá pronta ainda, né? Tipo assim, eu disse, vai no outro laboratório, então. Vai no outro lugar onde tu vai entender o que eles estão fazendo, né? E ao mesmo tempo de entrar uma pessoa que, né, se ela tá recém saindo, às vezes teve uma menina que era secundarista, né? Tava no ensino médio, e ela entrou e já saiu ganhando prêmio e já ficou e já entrou, sabe assim, aquilo ali era o lugar para ela, entendeu? Então tu tem que achar um lugar que te respeite, que maximize, te dê a chance de crescer, te dê a chance de desenvolver o teu potencial e que te desafie intelectualmente, né? E se essas coisas não forem suficientes para te levantar da cama de manhã, talvez considerar outra carreira. Porque é bem isso, não é fácil fazer ciência, ainda mais num país como a gente falou aqui, que não respeita, né? Mas eu vejo meus alunos assim, eles respiram isso. Então, isso é muito bonito. Eles sabem exatamente o que está se passando no Brasil. Eles não são, né, não estão cegos, né? Mas eles respiram isso e não vai ser isso que vai fazer eles pararem. Então, eles estão no lugar certo. Se a pessoa não acha isso legal, tem 1000 outras carreiras que ela pode fazer, né? Tem lugar pra todo mundo, né? A gente tem que saber qual é o melhor lugar pra gente. E não tem vergonha nenhuma, né? Tem coisas que tu acha bonito, mas não tá no teu caminho. E às vezes a gente tá ocupando o espaço de uma outra pessoa, né? Era pra outra pessoa estar no meu lugar aqui, fazendo isso maravilhosamente bem, se desenvolvendo, porque seria dela o caminho. E eu tô aqui só ocupando espaço, né? Ao invés de estar vivendo o meu lugar. Maravilhosa. Eu tô aqui. Esse vai ser um dos episódios que a gente menos seguiu o roteiro e que a gente tá com conteúdo assim. Ai, que vergonha! Riquíssimo. Não tem vergonha. Isso é maravilhoso, tá? É maravilhoso, porque foi fluindo. Foi fluindo e tu foi respondendo as perguntas que estavam no roteiro. Isso é interessante. Eu adorei. Isso é muito interessante. Eu queria falar uma coisa, assim, que é muito impressionante. Eu não tenho muita ligação com a minha... Assim, ó, a família que eu escolhi, né, fora os meus filhos, são os meus ex-alunos e alunos, né? É impressionante, assim, eu tenho
gerações de alunos que hoje estão no exterior, têm os seus grupos de pesquisa, e é legal porque eles interagem entre eles, né? Eles publicam entre eles, muito legal. Eles vêm para mim com um projeto de pesquisa em que eu, tipo, entro no meio, que eu digo, não, me põe no meio, assim, tu é o primeiro, tu é o último, me põe no meio, mas se não precisa. Então, assim, isso eu acho muito legal, as gerações de alunos que se dão bem entre eles, né? Então, assim, isso para mim, esse é o meu maior legado, eu não tenho dúvida disso. Pessoas. Sensacional. Everton, vamos pro importante para sua formação? Funciona assim, ó, a gente vai te pedir alguns itens, tá? Tá. Mas a gente chama de importante para sua formação porque é meio isso, assim, dentro desses itens a gente gostaria que você compartilhasse com a gente aqueles que, quando você acessou, mexeu contigo de alguma forma, né? Marcou ali a tua história e tu acredita que possa fazer isso com outras pessoas, tá bom? Uhum. Boa, vamos começar então. Indica pra gente um livro e que não seja de Carl Sagan, tá? Não pode ser do Carl Sagan? Pode ser do Não, Richard pode. Feynman? Pode. O Feynman é meu outro referência, né? O Richard Feynman foi um físico que participou do projeto Manhattan, mas ele é tão mais que isso, né? Ele foi prêmio Nobel pela eletromagnetismo, ele foi uma das primeiras pessoas que disse que a gente tem que miniaturizar tudo. Ele era engraçadíssimo e ele era genial. Ele foi o cara que descobriu por que a Challenger explodiu no espaço. Então tem muitos exemplos do Feynman na vida, né, americana, principalmente na ciência. Todo mundo sabe quem foi o Richard Feynman. Ele morou no Brasil, ele deu aula na UFRJ, o César Lattes trouxe ele para dar aula na física aqui. E, assim, eu recomendo o livro dele, chama Você Deve Estar Brincando, Sr. Feynman, né? Essa é a tradução em português. Surely you're joking, Mr. Feynman. E em que ele conta toda a história dele como estudante no Projeto Manhattan. Ele conta coisas que a gente vai se identificar muito, assim, quem é cientista, né? Então, eu muito recomendo ele. Tudo de bom. Arrasou na indicação. E que não seja Cosmos. Indica pra gente um filme, um seriado ou um documentário. Muito difícil daí. Muito difícil. Pra ti, eu tenho certeza que vai ser mesmo. Não, impossível. Não dá pra ser um. Não dá pra ser um. Tem que ser uns 3. Deixa eu ver. Tem um filme que eu sempre paro e assisto quando eu tô passando, assim, se ele tá dando na TV em algum lugar, eu paro tudo que eu tô fazendo, eu jogo fora o controle remoto, eu sento e vejo até o fim. Mesmo que seja do meio. Que é o 2001, né? A Odisseia no Espaço. Aquele filme, pra mim, é muito, 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 muito emocionante, né? Tudo no filme, tudo. A maneira como é contada a história, as imagens, a provocação da inteligência artificial, o ambiente extremo do espaço, tudo no filme é, pra mim, maravilhoso. O enigma, né? Então, assim, eu paro e, assim, literalmente eu jogo fora o controle remoto e sento e esqueço o que eu tava fazendo. Eu paro pra ver 2001 de novo, né? Então, eu acho que esse é um filme muito bom. Seriado, tem um seriado que eu sou apaixonada, mas é meio assim, todo mundo é, né? Bom, qualquer coisa da HBO, eu vou te dizer, a HBO eu sigo desde o início, então é óbvio que eu amo Sopranos, também pela revolução que eles fizeram, a maneira como eles contam a história, a maneira como eles colocaram um vilão. Então acho que o Sopranos é para quem quer estudar qualquer roteiro de cinema ou de contar história, tem que assistir o Sopranos, né? Por mais que tu não goste de máfia, por mais que tu não goste, mas assim, pela revolução que foi de contar histórias. His crimes, they are organized crime. The mafia. What makes you think you're so special? E eu diria assim, escolher um, assim, do cara que eu curto muito, que é o Aaron Sorkin. Eu gosto muito de tudo que ele faz. Ele fez o West Wing, ele fez The Newsroom, mas ele agora concorreu pro Oscar, né? The Trial of the Chicago 7. Eu diria do Aaron Sorkin, olha só, questão de honra. O Tom Cruise e a Demi Moore. Vejam, Jack Nicholson. Quem não viu, vai gostar. A morte de Santiago, embora trágica, provavelmente salvou vidas. E a minha existência, embora grotesca e incompreensível para você, salva vidas. Boa. Clássicos. Clássico. De Sopranos é muito bom. Sopranos mesmo. É a revolução da TV. A TV não existiria hoje sem os Sopranos. Então, assim, eu recomendo a todo mundo que quiser estudar a TV ou entender os shows de TV. Todos os shows de TV hoje citam os Sopranos. Todos. Incríveis. Sem dúvida, sem dúvida. E agora responde pra gente, qual que é a trilha sonora aí que embala a sua pesquisa? Um artista, uma banda? Trilha sonora da minha vida é soul. Não, é soul music. Soul music. Atualmente, assim, esse paper da Nature é Black Pumas. Eu simplesmente tocava Black Pumas das 7 da manhã às 10 da noite. Black Pumas.
Sabe quem é? Não, eu particularmente não conheço. Não? Nada? Ai, Black Pumas, se vocês não conhecem, por favor, Vintage Trouble. Eu posso passar, assim, semanas ouvindo só todos os discos deles, assim, tudo que eles lançaram. Ah, e Black Keys. É a Black Keys. Vocês conhecem, né? Sim, Black Keys, sim. Então, eu acho que essas são minhas 3 trilhas sonoras de fazer ciência. É isso aí. Sensacional. E que trilhas. O Black Pumas eu conheço, o Vintage Trouble não conhecia, o Black Keys, sim. Sensacional. Mas é legal porque nunca foram citados aqui, ou seja, temos novidade aí na playlist, galera. Ai, eu adoro. Assim que é bom. E agora, essa aqui talvez seja tão difícil quanto escolher o filme. Não sei, vamos descobrir. Qual é a sua comida favorita no mundo? Pizza? Ó, nem pensou. Preciso nem pensar. Olha só, Pizza. foi fácil. Always. Foi fácil. Como diz o meu filho, pizza é sempre bom, mesmo quando é ruim é bom, né? Então eu escrevi uma crônica que começa assim, aí eu digo, meu filho sempre diz que pizza, mesmo quando é ruim, é bom. Ciência não é assim. Ciência, quando é ruim, não é bom. Fato. Por isso que ciência não é pizza. Não. Pizza é a melhor comida do mundo. Não tem nada igual. Ai. E qual que é o lugar preferido do mundo? San Diego. É o pier da Scripps em San Diego. Ai. Vamos comer uma pizza em San Diego, então? Ouvindo Black Pumas? Não, San Diego é fish tacos. É fish tacos, é aí verdade. Fish tacos. Tu tem que comer taco, é comida mexicana, mas é com peixe. Aí eu recomendo um Barra California taco pra comer com o mar de San Diego ali batendo. Olha só. É bom que a gente já montou o cenário, né? A gente sentadinho a gente já monta os cenários. A corona com o negocinho de limão ou uma margarita, né? É isso aí. Olha margarita. Só. Ai, que vida ruim. Que vida ruim. Essa é a vida. Muito bom. E agora pra gente fechar, essa aqui geralmente também é difícil. Qual que é a pseudociência mais absurda, mais calafobética dos últimos tempos? Ai, não sei, porque eu não sigo muito pseudociência. Eu não sigo muito pseudociência, então eu não conheço, sabe? Assim, eu tenho amigos que sofrem mais com isso. Eu olho de longe, assim, eu olho com um certo desalento, mas eu não engajo muito, né? Eu acho que pior que pseudociência é mentira mesmo, né? A pseudociência, hoje em dia a gente tá num outro nível de atacar a ciência, que é mentir. Mentir. Mesmo que a evidência venha, assim, de tudo que é lado, né? Então isso eu acho hoje mais perigoso do que a pseudociência. A pseudociência é a droga de entrada. A Márcia que diz essa astrologia é a droga de entrada. Né? Então, assim, tu começa com astrologia, daqui a pouco tu tá fazendo cristais, aí tu tá fazendo, né, homeopatia e florais e tal, aromaterapia. Por aí vai, entendeu? Mas, assim, é complicado tu chegar pra um cientista, o cara te pergunta que signo tu é, né? Daí, sei lá, não sei. A gente queria muito colocar essa pergunta aqui, só pra dar uma incomodadinha. Mas a gente falou, não deixa quieto, porque às vezes a galera vai levar na brincadeira e vai ter uma galera que vai achar que é sério. Então a gente não quer correr esse risco. Não dá, mas eu diria isso, não dá, né? Não dá. Maravilhoso. Boa. Então, gente, é nesse clima gostoso que a gente vai se despedir da Cristina. Ai, adorei. A gente imagina. adorou essa conversa. Ai, eu também, Foi gente. Fantástica. Vocês são fantásticos. Obrigado. Cristina, e pra quem adorou conversar contigo, assim como a gente, como é que a gente pode stalkear? Onde é que a gente pode te encontrar? Ai, me sigam no Twitter, porque eu adoro conversar. O Twitter tem uma coisa bem legal de ciência. Meus amigos que fazem ciência, todos estão no Twitter. E a gente não é só pensamentos, mas também artigo e tal. A gente acompanha os cientistas. Então é Cris Bonorino no Twitter. Boa. A gente vai deixar também o link pra acessar aqui no Spotify, nos outros canais, na descrição, enfim, todos os lugares. Pode botar o Lattes, né? Se tu quiser o link do Lattes, eu te mando depois. Mas com certeza, já temos o link do Lattes, que também estará lá. Porque eu acho legal uma galera que vai ouvindo e fala, nossa, mas peraí, deixa eu ver tudo que essa pessoa já fez, né? E às vezes quer seguir algum passo.
O que é isso? Lattes? Não, mas são o pessoal. Sim, O que é isso? Não, gente, não é o latido do cão, não. É aquele, sabe aquele currículo acadêmico que você deveria ter feito há 3 fases, semestres aí do seu curso? É isso que a gente tá falando. Mas a gente deixa o link aqui pra vocês. Gente, parabéns por esse trabalho de vocês. Isso é muito lindo que vocês estão fazendo. Eu já fiquei louca pra ouvir dos outros cientistas. Ah, que máximo. Imagino que vocês devem ter se divertido horrores com a Márcia e com a Cacá. Se ainda não falaram, se já falaram. Já falamos. Que elas são o máximo. Nos divertimos muito. Não, elas são tudo. É muito divertido. Então, parabéns por esse trabalho que eu acho muito lindo. Obrigada mesmo. Maravilha, obrigado você por participar aqui com a gente. Exatamente. Adorei. Foi um relax, assim. Parece que eu tirei umas férias. Ai, que ótimo. Eu tô pronto para voltar ao trabalho.